meus queridos, tudo bem com vocês? Obrigada por mais essa participação no Envelhecendo com Você. E aí, Ana, quem é a nossa convidada de hoje? Olá, Suilã, olá, ouvintes, tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente, nos assistindo. Hoje temos uma convidada muito especial. O meu olhar por Margarete Frasson. Malga, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, Suilã, obrigada, Ana, pelo convite, por essa oportunidade para a gente estar aqui batendo papo com vocês e, obviamente, com quem está nos ouvindo, né? Espero que aproveitem e usufruam do nosso bate-papo. Deixa eu falar um pouquinho sobre você, Malga. Margarete Frasson nasceu em Nova Araçá, no Rio Grande do Sul. Ela é formada em filosofia, é poetisa e fez o seu primeiro livro autoral, Meu Olhar, Malga Frasson, Poesias. E é sobre esse olhar sobre a vida, sobre hoje já aposentada, hoje faz parte da Academia de Letras da cidade de Toledo, né? E vai aqui contar para a gente como foi esse período do aposentar, do estar aposentada, como foi, o que você previa antes de se aposentar e o que aconteceu pós-aposentadoria, né? E quando foi que veio essa inspiração do escrever poesias? Foi antes, ainda, quando você estava nativa, ou já depois, quando você já estava aposentada? Então, na verdade, a questão da arte, porque são muitas perguntas e daria para ficar aqui conversando o dia inteiro. A questão da arte, ela não vem num tempo. Para mim, a arte nasce. Você já nasce com essa coisa energética, essa coisa que vibra no teu coração, na tua alma, para você realizar o que for, seja na literatura, seja na escultura, seja em qual vertente for da arte, ela está em você, ela não acontece. Alguém vem e diz, Margarete, você vai ser escritora, como agora eu estou mais na vertente da literatura. Mas eu já fiz pintura, eu já fui uma artista plástica, morei um tempo fora daqui do Paraná nesse momento, né? Morei no Mato Grosso, fiz exposições até fora do Brasil, que foi um tempo fabuloso, mas esse tempo ele fez parte do meu processo. Não é que ele se foi, terminou, agora eu já não faço mais esse tipo de arte. Não, a arte é uma coisa única, ela está em você. Se você foi artista plástica, agora eu estou na literatura, ela não tem uma diferença, tudo é arte. Obviamente, a gente escolhe uma coisa que gostaria mais de fazer dentro desse universo tão imenso que é a questão da arte. E a minha história em relação à arte, ela sempre esteve aí. E eu não me dava conta que a literatura sempre estava comigo. Isso porque, desde menina, eu sempre fazia os meus escritos. Eu lembro quando eu comecei a ser uma jovenzinha, comecei a atuar nos grupos, que eu sempre fui de atuar muito em grupos. Eu pegava um caderno e escrevia momentos muito especiais, tanto momentos maravilhosos, lindos, que te dá aquele êxtase, como outros momentos que não eram assim tão, digamos, tão bons. Eu tinha já as minhas escritas, aí eu comecei a fazer mensagens, aí de repente a coisa ficou na gaveta. Aí você vai fazendo outras coisas, aí eu fui tentando buscar na escultura, fui buscando na pintura, enfim, trabalhos em diversos outros trabalhos de arte. Antes de eu me aposentar, a coisa veio mais forte na questão da literatura. E aquilo brotava em mim de uma forma, aí você diz, não, eu vou deixar para amanhã, depois da manhã, até um dia
talvez vocês até estranhem, mas eu converso muito comigo mesma, né? E um dia eu falei sério comigo mesma e disse, Margarete, eu não me chamo de Margarete, me chamo de Malga, mas quando eu me chamo de Margarete é porque a coisa é séria. Eu cheguei e falei, Margarete, ou você tira os teus escritos da gaveta, e estava tudo numa pasta, ou você tira os teus escritos da gaveta e coloca eles para o mundo, porque muitas vezes colocar nossa arte para o mundo, ela apavora. Porque aí vem a questão cultural da gente, o julgamento, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E eu nunca fui uma pessoa de desistir, e eu gosto de me desafiar, mesmo que seja no meu ritmo, que não é tão afoito, eu gosto de me desafiar. Aí eu comecei, me liguei a grupos, né, que hoje já fazem 11, quase 12 anos que nós fundamos a Academia de Letras de Toledo, também o Clube da Poesia, que já faz muito, muito tempo que eu participo, e entre outros movimentos culturais. E isso te dá um estímulo maior. A gente faz muitas coisas, já sediamos aqui em Toledo 2 vezes os encontros estaduais de academias, o Clube da Poesia está sempre, tanto o Clube da Poesia como a Academia de Letras, sempre está envolvida em atividades culturais, sejam daqui, de outros municípios, isso te dá estímulo. E a coisa veio muito através dos concursos também, que nos desafiam. E aí eu resolvi botar para o mundo. E isso veio durante o tempo. Depois da minha aposentadoria, obviamente, que era uma coisa que eu esperava muito, tem pessoas que ficam apavoradas por se aposentar. Comigo aconteceu o contrário. O último ano, eu fiz um calendário e fiquei, para não dizer os últimos 5 anos, mas daí é um exagero, mas o último ano, especificamente, eu fiz um calendário e os primeiros 8 meses eu riscava um mês. Nos últimos meses, que daí seriam mais ou menos uns 4 meses, eu riscava os dias, gente. Não é brincadeira, não é. É bem isso verdade. Então, eu queria muito isso. Lógico que não é assim as 1000 maravilhas. Ai, meu Deus, como que ela consegue? Não é isso. Tem todo um processo de readequação. Como eu tinha um ritmo de 8 horas de trabalho, vocês imaginem, 8 horas de trabalho em 30 anos, não é num mês, ou talvez num ano, talvez em 2 anos, que você vai criar uma nova rotina. Mas a minha cabeça já estava muito trabalhada em relação a isso. Eu tive aqueles momentos assim, nossa, acordava, ai meu Deus, não, peraí, você já está aposentada. E assim eu fui, com muita paciência com a gente mesmo, e eu já tinha várias atividades, mesmo trabalhando, ligadas a essa questão cultural toda, então eu não tive tanta dificuldade para me adequar. E sempre gostei muito de viajar. Então, para mim, não foi um pulo, digamos assim, sofrido, muito pelo contrário. Ele foi muito saudável e muito prazeroso. A questão de eu finalizar meu trabalho dentro do sistema, digamos assim, né? E partir para uma vida mais livre do sistema, que na verdade a gente não muda, né? A gente sempre é a mesma pessoa. Um período trabalhando e outro período a vida segue. Não tem essa diferença. Então a arte sempre esteve presente em mim, sempre. Não, o que favoreceu, no caso, para ela entrar bem na aposentadoria foi isso. Ela, durante a vida dela profissional, ela não se acomodou só com aquele trabalho, ela teve outras atividades, né? E isso aí é que colaborou para entrar na aposentadoria assim, tranquilamente, né? É verdade. Malga, e mostra aí para gente o seu livro, que são aqueles contos que estavam na gaveta, né? Que foram lá. Sim, Os livros, né, Ana? Porque tem vários. Mas esse especial, né, Malga, ele é todo seu, né? E os outros... Esse é o meu livro, esse é o meu livro solo, digamos assim, né? A gente precisa realizar um na vida. Eu não sei, eu não sou... digamos assim, que eu sou meio Cora Coralina, né? Para as pessoas que conhecem um pouco de Cora Coralina, ela foi uma pessoa que não tinha tempo linear para escrever. Ela atravessou todo o processo dela, ela casou, tinha um marido que não era muito favorável, criou todos os seus filhos, e depois ela foi fazer o que ela amava, que ela sempre amou, mas que não tinha essa possibilidade em função do tempo que ela viveu, da cultura, marido, enfim, uma série da própria sociedade, etc. e tal. Então, depois de quase 70 anos, ela foi mostrar realmente o trabalho dela, né?
Então, eu sou meio Cora Coralina, eu não tenho pressa. Esse foi o meu primeiro que aconteceu no seu tempo. Ele até tem uma série de brincadeiras, uma coisa meio infantil, outra coisa mais séria, porque eu falei, esta é a minha cara, por isso o título dele é Meu Olhar. E é o meu olhar sobre todas as coisas, o meu olhar da Malga criança, o meu olhar da Malga infantil, o meu olhar da Malga rebelde, o meu olhar da Malga livre, o meu olhar da Malga mais profunda, mais séria. O título, claro, dentro de uma obra, o título fala por si só, né? E especialmente hoje a poesia, mas como eu disse para vocês, eu não sou de não me desafiar. Eu já entrei nas trovas, já fui classificada em concurso de trovas, eu já fui classificada no concurso estadual dos melhores contos, é uma coisa que até que foi uma surpresa para mim, que é um trabalho fabuloso, que eu amei fazer. Então, aquilo que eu falei, a vertente da literatura, especialmente, ela tem uma série de possibilidades. Mas o meu amor maior hoje é a poesia e contos, né? A questão das trovas, eu me desafio de vez em quando. É que eu tenho um senso de liberdade muito grande, e a minha liberdade ela se transfere também na arte. Eu não gosto muito de realizar, por exemplo, uma poesia. A minha poesia é livre. Se você for fazer um soneto, ele exige que você faça os versos, por exemplo, os dois primeiros tem que combinar o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, tem que ter rima e assim vai. Então isso me prende um pouquinho. E a trova, ela tem toda uma questão de regras, como o haikai, como o haikai também eu já fiz e faço, enfim. Então eu prefiro a poesia livre, como é o meu espírito, né? E não tem diferença. Eu sou a arte está em mim, não tem diferença. Não existe assim amalga ser humano e a arte está aqui do lado, ela vai usufruir, vai usar ela quando ela quiser. Não, nós somos uma única pessoa. Isso brota da alma, como a Aninha falou, porque senão não é arte. Existe técnica, você pode ser um excelente técnico em fazer arte perfeita, mas se ela não tiver isso que brota dentro da tua alma e você transfere no teu trabalho, ela não fez o seu verdadeiro papel, né? Ela pode ser maravilhosa, pode ganhar milhares de concursos por uma técnica, mas ela precisa vibrar. A arte tem vida por si só. E a escrita, a literatura, as palavras, elas têm vida, né? Conta aí para o pessoal como é que você faz para conhecerem sua obra. Ah, meu Deus do céu, isso é bem interessante. Exato. Teria milhares de formas, né? A forma com que eu faço, especialmente para as pessoas conhecerem a minha obra, e juntando essa facilidade de eu estar em vários lugares, viajar para outros países, enfim, especialmente o Brasil, que é o que eu amo muito mais, né, do que qualquer outro lugar que eu vá fora daqui, eu levo sempre uns 2 ou 3 livros, eu mandei editar vários, né, eu tenho já o meu estoquezinho, eu levo uns 2 ou 3 livros e eu vou sentindo o que está acontecendo. A última viagem, por exemplo, inclusive, Ana que nos proporcionou, eu deixei no local onde nós ficamos hospedados, eu deixo uma dedicatória que vem no momento, eu coloco ali onde tem uma sala, onde as pessoas se reúnem, deixo uma dedicatória, olha, um carinho que estou oferecendo, espero que vocês viajem nos meus versos, e, enfim, coisas assim, e deixo o livro lá. Já deixei livros em praças, já deixei livros em bancos, em estantes de supermercado, eu vou sentindo. Então, é uma forma de eu colocar o meu trabalho sem pensar na questão monetária, porque senão ele não tem sentido. Eu fazer uma obra dessa e deixar guardado nas gavetas, na minha estante, não faz sentido nenhum. É um dinheiro desperdiçado, né? Então, o que eu mais amo fazer em relação ao meu trabalho é isso. Lógico que nós temos aqui feiras de livros, a gente sempre está colocando, né? Temos a facilidade de ter esses encontros estaduais de academias, a gente compartilha muito, existe uma vendagem também de obras, mas a minha coisa maior é que as pessoas peguem esse trabalho sem qualquer outra interferência, digamos assim, entre aspas, e possam usufruir coloco de forma bem humilde, né, daquilo que eu consigo fazer, que eu faço assim com tanto carinho. Malga,
esse é o seu livro solo, como você disse, né? Mas eu sei que você participou recentemente de um concurso promovido pelo SESC, onde você foi premiada, e esse seu conto está numa coletânea de contos, não está? Isso. Então, esse concurso é do SESC Paraná. Todos os anos o SESC faz esse concurso. É um concurso a nível de estado. Eles escolhem os 10 melhores. Não existe uma classificação primeiro, segundo, terceiro, como é comum nos concursos, né? Deixa eu colocar aqui para as pessoas, até como um incentivo para quem quiser. Isso. Eu gosto muito da proposta deles, que é o seguinte: primeiro que eles não classificam, eles escolhem os 10 melhores do estado. E para minha surpresa maravilhosa e da alegria profunda, eu fui uma das 10 classificadas. Não sei que classificação, porque a gente não sabe porque eles não colocam, né, numa ordem cronológica. Mas ele tem um propósito maravilhoso. Você precisa, dentro do conto, existem são regras até um pouco rígidas. Primeiro que você tem que fazer uma linguagem até 11 anos, que é uma coisa que eu sempre quis me desafiar. Primeiro no conto, segundo que você tem que graduar a linguagem. Depois, esse trabalho, ele tem que existir dentro do seu conto uma história cultural que tenha a ver alguma coisa com fatos verídicos, digamos assim, da cultura do estado do Paraná. Você não pode, por exemplo, fazer uma coisa imaginária falando da China. Você pode até falar, mas desde que você traga esta história para dentro de algo cultural do Paraná. E para mim foi uma coisa maravilhosa, inclusive a arte sempre é uma grande cura, né? E me incomodava muito, porque todos os outros que eu li, os outros contos, eram maravilhosos, de uma criatividade, assim, que eu falava, meu Deus, como alguém teve uma ideia dessa? Sabe aquela inspiração e aquilo que vem na hora e você coloca no papel. Eu disse, não, eu preciso colocar e priorizar aquilo que não é visto. Mas o que não é visto? Eu trouxe isso para a minha história, que foi a migração interna. Nós somos descendentes de italianos, né? Como a grande parte das famílias do oeste do Paraná, enfim, aquela migração que veio do Rio Grande do Sul para o Paraná. Eu vim com 7 anos de lá e minha família estabeleceu a residência aqui, onde eu estou até hoje, na cidade de Toledo, Paraná. E quem não é visto? Aquele pequeno agricultor que saiu de lá, veio aqui para o oeste do Paraná, auxiliou profundamente o desenvolvimento da região e que não existe nada em termos de literatura, que eu tenha lido, obviamente, né? Nessa questão cultural de contos, etc. e tal. Então, eu contei aquela história da menina, aliada a uma questão toda que versa sobre a mandioca e o milho, que era o que meus pais faziam, né? Que auxiliou o desenvolvimento da região oeste, porque aqueles colonos pequenos que não eram vistos, que vieram para cá, naquela época, isso foi uns 40 anos atrás, mais ou menos, eles plantavam essencialmente milho e mandioca, era o que se fazia aqui. Então, isso que eu coloquei dentro de algo cultural e que não deixou de ser a minha história, né? E eu falei, meu Deus, Margarete, quem é que vai dar importância a uma história dessa? Eu disse, não, eu senti isto, é isso que eu vou colocar. Eu li o meu conto, eu fiz as correções todas, e quando eu terminei, eu disse, é isso. Então, provavelmente é essa questão que realmente deve ter tocado, né? A comissão julgadora, porque realmente não existia nada nesse ponto. E eu, para minha felicidade, foi uma das classificadas. Então, isso aqui, para mim, foi algo, não pela própria premiação, acho que foram várias premiações para mim. Obviamente, o reconhecimento do meu trabalho a nível de Estado, que é uma coisa concorrida, né, o SESC, e principalmente que, de certa forma, eu reverenciei não só a questão do colono, que foi meu pai, os meus avós no Rio Grande do Sul, que vieram, né, da Itália e se fixaram no Rio Grande do Sul, mas especialmente todos aqueles colonos invisíveis, né, que vieram aqui na região oeste e fizeram essa região prosperar, enfim, que é o que é hoje, né, uma das terras, dos solos mais férteis de todo o Brasil.
Então, acho que eu fiz a minha parte e a arte é fabulosa por isso, sabe? Esse reconhecimento, enfim, a gente pode utilizar a arte para uma série de questões. Por isso que ela vibra, ela tem vida. A gente sabe que as palavras, sejam a expressão, seja ela dita em símbolos, que são as palavras, ou seja ela em esculturas, em pinturas, ela tem uma vida e ela tem que transferir isso, né, para as pessoas que têm acesso a ela. Então, eu pretendo continuar. Eu gostei da brincadeira. Muito joia, muito joia. Malga, a gente percebe, né, Suilã, o quanto a arte te move assim, e o movimento faz parte da sua vida. E esse movimento também está no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você falou várias vezes que ama viajar. Contemplação da natureza, né? Eu acho que a natureza está ali em forma poética, né, Malga? É pura poesia, pura poesia. Exatamente, acho que por isso, então, a viagem também é tão importante, as viagens são tão importantes para o seu ser, né? Com certeza. Mas, assim, juntando tudo isso que te move, o que você faz, o seu dia a dia, a tua arte, o teu trabalho maravilhoso, o que você pode deixar aqui para as pessoas que estão agora nos vendo, nos ouvindo, né? Como assim, hoje o seu propósito, qual é o seu propósito de vida, o que você falaria para as pessoas que elas poderiam estar fazendo nesse período de aposentadoria? Esse sistema, aposentadoria, você não é mais servível para nada. Talvez seja por isso que é muito assustador, né? Da aposentadoria você não servir mais para nada, exatamente. A nível de sistema, é óbvio, né? Estamos falando de sistema. Mas isso às vezes internaliza as pessoas, e que de repente, assim, elas estavam ativas, de repente aqui um corte muito forte mesmo, né? Então, radical, né? Que as pessoas tenham, né? A cabeça vira. Mas se você tem principalmente o autoconhecimento, né? Você tem um objetivo, você tem um propósito, as coisas não são fáceis, como você já falou, mas elas podem se tornar mais leves, né? Então, Malga, deixa aí a sua fala sobre isso e no final a gente quer que você leia uma poesia para nós do seu livro só. Ai, obrigada, vou adorar, obrigada pela oportunidade. Então, essa questão toda da aposentadoria, como eu já falei, ela é um pouco assustadora. Mas, Ana e Sulian, você precisa, em primeiro lugar, ter uma dose muito grande de paciência consigo mesmo, compreender todo o teu processo. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir desconectar aquele ritmo cotidiano e diário que você tinha de 8 horas. Você acordava e às 8, terminava meio-dia, começava 1h30, 5h30, 6 horas, entendeu? Então, nós precisamos ter essa compreensão e essa paciência conosco mesmo e deixar entrar o novo e construir esta nova rotina. Eu estou falando da minha história. Eu amo viajar, eu tenho a paixão pela arte, então eu continuei fazendo isso de uma forma muito mais livre, por isso que para mim a aposentadoria foi uma bênção, mas esta é a minha história. Eu não estou também querendo sugerir que as pessoas têm que sair viajando, etc. e tal, apesar de que eu até recomendo, que é uma terapia e é um prazer profundo, é pura poesia, né? Mas, dentro da sua própria história, a pessoa tem que ter essa compreensão. Vai procurar o teu jeito de te conhecer, a tua forma de autoconhecimento e compreender que esse processo de uma nova rotina, que não precisa mais cumprir aqueles horários, ela vem gradualmente. Ela vem com o dia a dia, aí você vai descobrindo coisas novas, você vai descobrindo coisas que você talvez não imaginava que você gostasse, mas o importante é você não se acomodar, você não precisa fazer coisas grandiosas. Eu, por exemplo, eu acho que a grande parte das pessoas, quando a gente é muito jovenzinha, eu tinha uma ideia, eu queria transformar o mundo, eu queria construir uma obra maravilhosa, que o mundo conhecesse, etc. Existem pessoas que vieram com esse propósito. De cada um, a gente tem que compreender o que são coisas grandiosas. Muitas vezes uma coisa grandiosa é você se
superar os teus próprios desafios. Isso é uma coisa grandiosa. O que eu quero dizer com isso? Você tem que se conhecer com muita paciência, se compreender, e aos poucos introduzindo e redescobrindo. É uma grande a aposentadoria para mim, agora eu falei uma palavra que eu vou repetir novamente. Foi uma grande redescoberta de quem realmente a Margarete é. Em todo esse processo, desde o meu nascimento, compreender a história onde eu nasci, como minha família de origem, mas quem eu sou neste universo, a nível de sociedade, a nível familiar, artista, é uma coisa só. Então, eu tive este tempo maior. Ai, gente, vamos falar sério. Você poder ter o privilégio de ter o teu, graças a Deus, e eu falo isso que eu estou fazendo, eu fiz por merecer, porque eu cumpri o meu tempo de trabalho, você ter o teu ganho e você poder tirar uma soneca depois do almoço, a hora que você quiser, você não ter preocupação em horário, ai meu Deus, eu vou voltar à 1h, segunda-feira eu tenho que trabalhar, aquela loucura toda, lá. Isso que você vai redescobrindo, essas belezas que você está tendo o privilégio de poder fazer e que você não consegue fazer quando você está trabalhando a nível desse sistema. Então, para mim, eu sou profundamente grata com a minha aposentadoria. Você se permitiu se conhecer, né? Exatamente, Permitiu viver esse tempo de aposentadoria. Eu acho que é isso, vivendo, né? Isso, você precisa se permitir. Você vai ter aqueles dias de ficar chateada, de ficar meio down, meio depressivinha, mas, puf, atravessa isso, e o importante é olhar sempre, é um passinho a cada dia, né? E aí você vai vendo que é tanta... Meu Deus, quanta coisa que você tem possibilidade de fazer. Você pode fazer o que você quer. Esse é o tempo assustador. E agora, meu Deus, eu tinha um horário. Eu não sei o que fazer, agora eu tenho todo horário livre. Eu posso fazer o que eu quiser, mas isso para muitas pessoas é assustador. Você olha para o espelho, para você e diz, agora sou eu comigo. E agora? Eu me perguntava muitas vezes, da minha história, gente, eu repito isso várias vezes, porque não é para comparar com ninguém, você precisa conhecer a sua história e viver o seu melhor dentro da sua história, né? Aproveitar o que você tem de bom, e todo mundo tem, independente da idade, né? É se reinventar para começar um novo caminho, né? Com as suas descobertas. A única coisa que eu reclamo, eu falo sempre de uma forma mais brincalhona, que o meu corpinho não me auxilia mais em algumas coisas, apesar de eu me considerar uma mulher de 60 anos saudável, mas a gente vai tendo tempo que vai trazendo uma coisinha aqui e ali, e isso também é um processo de aceitação, que é outro tempo na vida da gente, né? Que é o processo da vida, nascer, viver, e daqui a pouco a gente vai, não sei para onde, espero que para um lugar melhor, né? Malga, muito bom, muito... Como eu falei lá no início, a gente teria que... Temos muitos assuntos aí para conversar. E agora, para finalizar, você pode escolher para nós uma poesia do seu livro para nos presentear aí com a sua... Posso? Com certeza, e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, né? E é bem dessa forma que eu gosto de divulgar minha arte, né? Que as pessoas vejam, sintam, enfim. O importante, principalmente da questão poética, não existe como, a poesia é linda, tudo bem, pode ser, mas a coisa não é ser bonita ou feia, é o sentir. É assim sempre que eu coloco dentro da minha arte. E essa poesia, especialmente, ela é uma história verdadeira da minha infância. Eu tinha 4 anos no Rio Grande do Sul, e acho que foi 1964, nasci em 1961, 65, 66, eu tinha 4, 5 anos, e deu uma nevasca absurda, matou uma série de animais e tal. Então, ela tem a ver com essa história, que eu tenho um carinho profundo, e ela diz assim, que está no meu livro, né, Meu Olhar Poesias, e ela diz assim, Chupeta e a Galinha. Chega a ter sempre um dia que dela devemos nos desapegar. Assim foi também na minha infância, quando a chupeta precisei entregar. Minha mãe, na sua simplicidade,
Já tinha tentado me convencer a deixar a ir a tal chupeta, me dizendo que só assim eu iria crescer. Mas no meu mundo de criança, a chupeta era consolo e meu guia. E dentro daquele universo era só isso que eu queria. Minha mãe, inconformada, jamais desistiu da empreitada. Cada dia contando uma história nova, me colocando sempre à prova. E num daqueles dias de estio, enquanto alimentava a bicharada, ela teve uma ideia iluminada para vencer aquele desafio. Veio ao meu encontro, onde eu brincava com a galinha minha amiga que eu tanto amava, e disse com cuidado ao meu ouvido: entregue sua chupeta para a galinha cuidar. E num misto de desconfiança e tristeza, olhei para minha mãe e para a galinha, querendo saber se aquela história era verdade ou mera falatória. E quando tirei a chupeta da boca, a galinha deu um salto de alegria e numa bicada roubou minha companheira daquele meu mundo de pureza e magia. E aquele momento marcou a minha história. Foi embora a chupeta no bico da galinha, mas ficará sempre comigo esta poesia na memória. É isso. Lindo! Legal. É isso que a poesia faz com a vida da gente, com o coração da gente, especialmente quando é recitada pelo próprio autor, ou enfim, né? É maravilhoso. É um grande amigo que eu estou tendo o privilégio, um casal, na verdade, amigos, mas especialmente ele, que é o Miguel, um amigo que tem 86 anos, e ele tem uma vitalidade, nunca deixou de ser essa inspiração de vida, independente das limitações do corpo, e ele me disse um dia: se a arte não te transforma como pessoa dentro do seu caminhar, ela não fez o seu papel neste mundo. A arte obrigatoriamente ela te transforma num ser melhor, senão ela não cumpriu aquilo que ela precisa cumprir. Então, isso para mim foi uma coisa... sempre tem aquela pessoa que fala para você aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras, era uma coisa que eu sempre sentia. Eu quero que a minha arte, em primeiro lugar, me transforme, e quando as pessoas tiverem esse acesso, que de certa forma toque alguma coisa, seja lá o que for, né? Que nem você, sei lá, ai, que lindo, entendeu? Isso trouxe um carinho, trouxe aquela coisa maravilhosa do que é o universo de uma criança. Quem imaginar que isso é tão poderoso, uma chupeta e a galinha que era a melhor amiga. Eu realmente tinha a galinha melhor amiga, que quase morreu naquela nevasca. E, então, é muito poderoso. Realmente foi como você disse, Ana. Seria isso. Muito legal, viu? Muito boa a sua participação aqui, não é, Ana? Nossa, eu que Muita história agradeço. interessante aí, um olhar sobre a aposentadoria, sobre a arte. Nossa, valeu demais, viu? Muito Que obrigada, bom. Magda, pela sua participação aqui, viu? Imagina, obrigada a você, Suilan, Ana, querida, que além de tudo a gente tem o privilégio de estar aqui junto, minha amiga. Eu que agradeço essa oportunidade, que sempre, quando a gente tem esses momentos, a gente próprio, na nossa fala, quando estou falando aqui, eu mesma estou me reafirmando naquilo que eu sinto em relação à arte. Quando eu falo, eu estou falando também para mim. Não é só relatando histórias. Isso também para mim é muito grandioso, Suilan. Então, Ana e Suilan, é uma oportunidade de ouro poder estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Imagina. Nós aqui agradecemos toda essa riqueza, isso toca muito. Malga, eu sou suspeita para falar. Eu também, de você. Mas eu acho que tudo que sai aqui de dentro tem um poder, assim, que ultrapassa dimensões, né? Então, A arte é a tua alma falando, se expressando, esculpindo, pintando. Não é a tua alma que fala, né? É isso. Então, por isso que ela é transformadora. Verdade. Malga, muito, muito obrigada. Espero em breve a gente voltar aqui e conversar com outros assuntos, né? Que vamos ter aí mais assuntos para a gente estar conversando. E desde já, deixo meu recadinho para vocês. Se gostou desse vídeo,
se sabe que vai fazer diferença na vida de alguém, está ouvindo o que nós conversamos aqui, compartilha, deixa o seu joinha. E, se quiser, deixa um comentário lá para nós também, que a gente vai estar aqui com o maior carinho para estar respondendo a todos vocês. E não esqueçam que toda terça-feira tem um vídeo novo no canal Envelhecendo com Você. Um beijo a todos. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau.